Ministério da Cultura e Relicário Produções Culturais apresentam Pelas Ruas que Andei, uma biografia de Alceu Valença. Escrito por Júlio Moura e narrado por Amanda Menelau, com as vozes de Bernardo Valença, Giordano Castro, Nínive Caldas e participações de Camila Sátiro, Júlio Moura, Kiko Santana e as crianças Benjamin Stegman, Bento Assis e Moema Menelau. Prefácio. Escrito e narrado por Dominique Dreyfus. O Nordeste é um romance grave, épico, apaixonante, com seus capítulos se seguindo, fazendo a história. Zumbi dos Palmares, Lampião, Padre Cícero, Gilberto Freire, Luiz Gonzaga, Ariano Suassuna, Miguel Arraes, Capiba, João Cabral de Melo Neto, Dom Helder Câmara, Lula, Vitalino, e eis Júlio Moura mergulhando num capítulo contemporâneo, num desses capítulos essenciais do romance nordestino, daqueles que marcam uma virada do tempo, o nascer de uma nova era, o capítulo Alceu Valença. Conheci Alceu por quiprocó na noite do 20 de fevereiro de 1979, em Paris. Uns amigos brasileiros me chamaram para assistir ao show que entendi ser da violonista Rosinha de Valença no Teatro Campagne Première. Mas quando começou o show, em vez de Rosinha, vi surgirem no palco dois cangaceiros cabeludos tocando viola e cantando um repente com sotaque de blues, algo absolutamente inédito no cenário francês, mas familiarizado com a bossa nova. Em 2 acordes, o duo me projetou ao Nordeste profundo da minha infância. Caí imediatamente de amores por esses dois, Alceu Valença e Paulinho Rafael. No final do show, fui conversar com eles e nunca mais nos perdemos. Não sei dizer se eu e Alceu nos conhecemos naquela noite ou se não foi quando, adolescentes, ambos vivíamos em Olinda, Alceu estudando no Colégio Marista, eu do outro lado da avenida no João Barbalho. Ou não seria quando ainda criancinhas, vivíamos em Garanhuns, Alceu estudando no Colégio Diocesano e eu no 15 de novembro. Mas naquela noite de 20 de fevereiro de 1979, ao voltar para casa, deslumbrada pelo show a que assistira, escrevi uma matéria que enviei ao jornal Libération, a primeira das tantas que escreveria a partir daí. Vai ver que devo minha carreira de jornalista a Alceu. Anelisa, companheira e empresária dele na época, trouxera na bagagem seu último disco, Espelho Cristalino, que foi então lançado na França. Pediram-me que traduzisse as letras das músicas no encarte do disco, oportunidade de uma primeira imersão na criação fervilhante de Alceu. Suspeitei que havia um gênio por aí. Terminada a temporada no Campagne Première, o trio Alceu, Paulinho e Anelisa demorou alguns meses viajando pela Europa. Algumas vezes, quando pousava em Paris, ficaram no meu apartamento. O sucesso ainda não tomara conta da carreira de Alceu e as finanças nem sempre permitiam que arcassem com uma hospedagem prolongada num hotel. Numa dessas estadias, minha filha Juliette amanheceu com catapora. Não deu outra. Alceu adaptou Juazeiro do Luiz Gonzaga à situação e cantou-lhe: Juliette, Juliette, vous avez la varicelle. Juliette, Juliette, vous avez la varicelle. Oh, Juliette. Em 1983, Alceu, que a essa altura lançara Coração Bobo, 5 Sentidos e Cavalo de Pau, passou uma temporada em Paris. Desta vez alugou um apartamento. As finanças iam bem. Volta e meia, ele vinha me visitar. Numa dessas, como de costume, nos acomodamos na cozinha, em torno da mesa redonda, com uma garrafa de vinho tinto e meu violão nos braços dele. Foi quando uma amiga brasileira de passagem por Paris bateu na minha porta.
Fui abrir. Entre, estamos na cozinha. Deixei-a passar na minha frente. Quando ela chegou à porta da cozinha, parou de supetão, deu meia volta e me olhou com cara de espanto, os olhos arregalados. Dominique, Alceu Valença está na sua cozinha. Entendi então que meu amigo se tornara um fenômeno no Brasil. E vi que isso não alterara sua personalidade. Alceu nunca deixou de ser aquele que descobri em fevereiro de 1979 no Teatro Campagne Première. Um misto de velho quiabo e maluco beleza, consciente de seu valor. Sou um grande poeta, tenho certeza disso, disse certa vez numa entrevista. Mas é isso mesmo, então por que não dizer? E totalmente natural e despretensioso, capaz de parar numa esquina para dar uma canja com um cantor de rua. Personagem complexo, irreverente e singular, original, sem escola, ele é a sua própria escola. Alceu é rebelde, não por ideologia, mas por DNA. E pode parecer, mas as aparências enganam, como dizia o cartunista pernambucano Carlos Estevão em outros tempos. Pode parecer anárquico, disperso, bagunçado e, na realidade, sabe exatamente aonde quer chegar. E é aonde ele chega. Sua disciplina são os anjos da guarda que o acompanharam desde sempre, desenhando os trilhos que lhe dão o prumo e o rumo. Anelisa no início da carreira, Yanê depois e sempre Paulo Rafael, inesquecível parteiro da criação de Alceu. E mais recentemente, Júlio Moura, jornalista, gerente de comunicação da Tropicana Produções, que desde 2009 colabora com Alceu. E agora biógrafo. Júlio observa, escuta, aprende e apreende, armazena informações sobre o protagonista desse livro. Um livro bonito, encantador, que prende e que seduz, não sei se por conta do assunto ou da escrita, dos dois com certeza. Para contar Alceu, o autor conta a discografia do Alceu. Afinal, cada música de Alceu é um pedaço da sua vida. Seu repertório é uma autobiografia completa. Molhado de suor, Alceu é o anjo avesso, o mágico, o cavalo de pau, o leque-moleque, os 5 sentidos, o espelho cristalino, o coração bobo. Com infinita delicadeza, Júlio assume o papel de guia através do emaranhado valenciano, iluminando o caminho do autor, entregando-lhe as chaves das portas que vamos abrindo de episódio em episódio, de capítulo em capítulo. Júlio nos dá o software para entender Alceu, analisando as capas dos discos, as músicas, as letras, os vídeos, os shows, as turnês. O autor aborda os temas mais diversos que construíram seu personagem: o homem, São Bento do Una, o posicionamento político, o Nordeste, os amores, as viagens, Olinda, o Brasil, a carreira, o mundo, a infância, os estudos, a família. E a criação de um artista que se tornou célebre na época em que surgiu a world music. Um conceito que Alceu redefiniu, pois com ele não é o rock que coloniza o forró, é o forró que se apodera do rock. Ou seja, artista nordestino, Alceu é universal. Por isso, na sua obra, no seu processo criativo, a tradição da cultura nordestina não perde nem suas características, nem sua autenticidade. Papagaio do futuro com valores do passado e também o contrário, papagaio do passado com valores do futuro. Alceu demonstra que autenticidade e tradição não são conceitos fixos, estáticos, inertes, imóveis. De disco em disco, de show em show, de música em música, Alceu recria, reinventa, redefine a música nordestina. Um eterno recomeço em que Alceu nunca deixa de ser quem ele é, nem o Nordeste deixa de ser o Nordeste, aquele romance gostoso de se ler, no qual Alceu Valença, o mais perfeito continuador do grande Luiz Gonzaga, é um capítulo icônico. Dominique Dreyfus, Gardana, fevereiro de 2023. Amanhece,
O galo canta, a cama range e o padeiro entrega o pão. O sol acorda São Bento de modo tão desatento, sem o seu hálito quente e seu olhar de tição. Uma mulher vai dar cria enquanto na sala vazia soa forte o carrilhão de um velho relógio suíço, herdado da geração dos parentes de pesqueira, de São Bento, Capoeiras ou da Una do Simão. Lembro de aboios, toadas cantadas pelos vaqueiros e das histórias narradas da saga dos cangaceiros que se escondiam nas serras, bem no alto dos lajedos. Adeus, Riachão, saudade. Já estamos de partida. Aqui começo a viagem pelas estradas da vida. Capítulo 1. O doidinho de Dona Adelma. Era uma noite gelada, a de 1º de julho de 1946, na pequena São Bento do Una, cidade do agreste de Pernambuco com pouco mais de 5.000 habitantes. Às margens do rio Una, os termômetros, por vezes, abrigavam temperaturas inferiores a 16 graus naquela época do ano. O cabo Arino, severo guarda noturno, iniciava sua ronda próximo à casa que servia de maternidade. Na falta de alguém para prender, batia de leve o cacetete no metal dos portões, caminhava de um lado a outro, dentro do pesado sobretudo. Zelava por uma localidade pacífica. Não havia um preso sequer nas modestas, porém decentes, instalações da cadeia municipal. Na casa, uma leve agitação do tio Lívio Valença, responsável pelo parto, prenunciava o nascimento do mais novo filho do casal Adelma e Décio de Souza Valença. Como boa parte dos habitantes de São Bento, Adelma e Décio eram primos legítimos. Além dos Valença, havia os Mota, os Alves, os Paiva, os Oliveira, os Cavalcante, os Sintra, os Souzas, todos parentes entre si. Dizia-se dos Souzas que eram espirituosos, engraçados, melancólicos e preguiçosos. Tem preguiça de herdar, atiçavam as vivandeiras. Os Cavalcante ficaram conhecidos por suas habilidades com cavalos. Se algum valente se insurgisse em busca de peleja, era logo tomado pela irresistível prosa são-bentense. Qualquer contenda era diplomaticamente resolvida, não raro, entre rodadas de cerveja e cachaça. Arranhava-se a garganta, mas jamais a paz do lugar. Os Valença se dividiam entre os ditos sérios, médicos, advogados, comerciantes ou políticos, e os boêmios. Os primeiros garantiam a reputação e a respeitabilidade da família. Os outros eram madrugadores, namoradores, um perigo para as parentas solteiras. Ambos os lados gostavam de músicas e versos. O receio de que algum filho degenerasse rondava os pais dos recém-nascidos são-bentenses. Adelma e Décio deram sorte com os rebentos anteriores. Aécio, Decinho e Delminha exibiam ótima saúde e inteligência aguçada nas brincadeiras praticadas na Fazenda Riachão, propriedade de 1.000 hectares a 15 quilômetros da cidade, para onde Décio levava as crianças sempre que as folgas na promotoria permitiam. No dia em que nasci, 3 vezes o galo cantou. Satanás bateu no sino e uma estrela lumiu. Ficou tudo escuro no dia que eu nasci. Fez um escuro medonho. Em São Bento do Una, nasceu um bendito. Ambientaria tempos depois o caçula, quando contava pelos seus 30 anos. Alceu Paiva Valença, nascido sob o signo de Câncer, com ascendente em Câncer e lua em Leão, era o 4º filho do casal. Recebeu o nome de Alceu em homenagem a um tio-avô, proprietário primeiro da Fazenda Riachão. Mais que um bebê saudável, o destino lhe destinava um papel na cultura
cultura popular brasileira que nenhum morador de São Bento poderia prever no inverno de 1946. O Marechal Eurico Gaspar Dutra assumira em janeiro a condição de 16º presidente da República do Brasil. Longe demais do Rio Una, o revolucionário Ho Chi Minh chegava ao poder no Vietnã do Norte, em março, 2 meses após o rei Zog ser defenestrado pelos homens de Enver Hoxha, que proclamaram a República Popular da Albânia. Na Alemanha, o Tribunal de Nuremberg engendrava o julgamento que condenaria 24 nazistas, metade destes à forca. Em agosto, completaria 1 ano desde que a bomba atômica devastara Hiroshima e Nagasaki, iniciando a era de incertezas da Guerra Fria. Além da paternidade, não eram propriamente os assuntos da geopolítica que atiçavam as atenções do Dr. Décio. Eleito deputado distrital por Pernambuco pelo mesmo Partido Social Democrático do presidente Dutra e de seu vice Nereu Ramos, o pai de Alceu estaria entre os apoiadores da nova Constituição brasileira, a ser promulgada em setembro. Uma inesperada guinada conservadora do partido, porém, causava calafrios ao jovem deputado. Era comum ouvi-lo reclamar aos Valença mais próximos, como o pai Orestes e o irmão Lívio, este último já o médico mais conceituado da cidade, que não gostava de fechar questão, como exigiam os interesses partidários. Em tempos pós-Estado Novo, o discurso de moralidade se encontrava em alta. O Marechal Dutra exaltava os valores da família brasileira, fechava cassinos por decreto, chutava o Partido Comunista para a ilegalidade. Em Paris, o estilista Louis Réard preparava sua nova e escandalosa invenção, o biquíni, que abalava a capital francesa naquele verão europeu. Ainda levaria tempo até que alguma dama da sociedade são-bentense ousasse trajar tais peças nas águas nem sempre caudalosas do rio Una. Os Valença. Décio de Souza Valença nasceu em São Bento do Una em 15 de abril de 1914. Além de advogado, formado pela Faculdade de Direito do Recife em 1941, foi adjunto de promotor em Caruaru, prefeito de São Bento do Una entre agosto de 1944 e abril de 1945, deputado estadual eleito por Pernambuco em 1941. Foi subprocurador do Estado, primeiro diretor do Departamento-Geral de Serviços Públicos, membro da Ordem dos Advogados do Brasil, fundador e presidente do Clube dos Advogados de Pernambuco. Primeiro colocado em concurso para promotor, exerceu o Ministério Público nas comarcas de São Bento do Una e Garanhuns entre 1950 e 1957. Atualmente, dá nome à Medalha da Prefeitura de São Bento, honraria criada com o intuito de louvar as personalidades que prestam serviço à comunidade. Décio era filho de Orestes Alves Valença, um dos homens mais respeitados da São Bento de sua época, a despeito das excentricidades. Próspero empreendedor da região, Oreste casou-se com a prima Sebastiana, com quem teve 16 filhos. Minha avó, Sebastiana Souza Valença, era chamada de Dona Gramática, pela devoção que tinha ao vernáculo. Vovô Orestes escrevia folhetos, era cordelista, tocava viola, fazia repentes. Ele e Dona Gramática eram primos. Minha avó gostava dos clássicos da literatura e nutria certo desprezo pela cultura popular. Dizia que meu avô era um espírito atrasado, porque gostava das coisas do povo. Destrincha Alceu. Nos áureos tempos, Orestes fundara a Mauriceia, maior fábrica de laticínios do Nordeste em sua época. Investimentos malogrados o levaram a quebrar algumas vezes, mas o arrojado
destino comercial, bem como a ajuda de amigos e admiradores, mantinham seu prestígio intacto em todo o agreste. Mais sagrado que os negócios eram os saraus poéticos e musicais que Orestes promovia na fazenda. Junto com seu filho Lucilo, criou a dupla Patativa e Azulão, cujas toadas e cordéis faziam a alegria das animadas noites do Riachão. Orestes tocava viola, violão e bombardino. Era famoso pelo espírito livre, mas também pelo rigor com que avaliava eventuais talentos artísticos da região. Certo dia, o filho de um dos fazendeiros, encantado com os acordes do violão de Orestes, pediu a este que o iniciasse nos mistérios do instrumento. No dia marcado, o adolescente compareceu pleno de esperanças, mas Orestes logo percebeu seu déficit de dotes musicais. Após executar uma peça ao violão, indagou ao aprendiz. O que você acha? Tá bem tocado? O rapaz assentiu. Tá, é bonito. O velho retirou-se para outro cômodo, onde furtivamente alterou a afinação do violão. Regressou à sala e tocou a mesma peça com um instrumento absolutamente desafinado. Indagou ao discípulo. E agora? O que lhe parece? O adolescente confirmou. Oxe, tá, é bom, seu Orestes. Impassível, o mestre dispensou o aprendiz. Vá pra casa e não volte mais. Você não tem ouvido? Sebastiana apoiava os empreendimentos do marido, tolerava as excentricidades e disfarçava as notícias de aventuras amorosas que teimavam em circular na cidade. Quando o assunto pipocava, mantinha sua postura reservada e adotava linha lacônica. Se Orestes contasse uma de suas recorrentes piadas e a esposa não demonstrasse sinais de riso, ele já sabia que a coisa não estava boa. Queixou-se em versos. Eu casei apaixonado, ela assim também dizia. Com o passar do tempo me tomou antipatia, já não sou mais engraçado, de tudo sou acusado, coisa que ninguém previa. De outra feita, Sebastiana dirigiu-se polidamente ao marido. Corre a boca miúda que existe uma amizade entre você e fulana. Orestes refutava. Ora, Sebastiana, que bobagem. Você dá ouvidos a esse povo que não tem o que fazer. De madrugada, entretanto, o marido murmurou o nome de fulana enquanto dormia, despertando Sebastiana de seu sono leve. Dona Gramática esperou o dia amanhecer no Riachão e, mais uma vez, manteve a classe ao observar. Parece que o que corre a boca miúda é verdade. Você chamou por fulana durante o sono. Orestes não se apertou. Ah, Sebastiana, você não acredita no que eu digo acordado, vai acreditar no que eu falo dormindo. Quando o assunto era devoção, o rigor de Sebastiana falava ainda mais alto. Católica fervorosa, Dona Gramática exigia que Orestes a acompanhasse nas orações do terço sempre que deixavam a casa na cidade para passar uns dias na fazenda. Certa noite, na hora da reza, Sebastiana percebeu que esquecera de levar seu inseparável terço ao Riachão. Orestes consolou a esposa. Não se incomode, que Deus não vai ficar chateado se não rezarmos essa noite. Sebastiana não se comoveu. De estalo, a ideia chegou como um sopro divino. Vamos usar as sacas para contar as rezas. As de milho serão as Ave-Marias. Com as de feijão, rezaremos os Padre Nossos. Ao ver a mulher arrastar as pesadas sacas para junto do oratório, Orestes engoliu seco. Estrilou. Olhe, Sebastiana, se for para rezar todas essas sacas, eu prefiro ir para o quinto dos infernos. Não conseguiu escapar. Dizem que naquele ano a safra do milho e do feijão bateu recordes na região. Coisas misteriosas e santas. Adelma Paiva Valença nasceu em 18 de abril de 1914, em São Bento, e faleceu no Recife em 8 de outubro de 2018, aos 104 anos. Filha de Adalberto de Oliveira Paiva e de Zulmira de Almeida Paiva, donos da padaria e mercearia Sertaneja,
a maior panificadora do Agreste. Vinha até gente de fora comprar. Assegura o seu. A padaria, por sinal, está lá até hoje. Nas horas vagas, Adalberto fazia as vezes de boticário e preparava remédios numa espécie de laboratório caseiro. Aos finais de semana, distribuía os preparados para as populações carentes. Nunca nenhum são-bentense reclamou. Entre a panificadora e o laboratório do pai, Dona Delma também foi criada em ambiente musical. Adalberto tocava bandolim e se orgulhava de possuir um dos raros toca-discos da cidade. Estimulava no neto o gosto pelos clássicos. Eu escutava os discos com meu avô, sempre de suspensórios, sentado na cadeira de balanço. Ele pegava o braço da vitrola e dizia: "Olha o macaquinho", e botava a agulha no disco. Os irmãos de Adalberto também eram músicos. Tio Nô, Virgílio Paiva, tocava violino. E tia Nanô, Eleanor Paiva, piano. Na igreja, quem tocava serafina era uma prima cega chamada Lica. O padre dizia: "Emburaca, Lica!" Era deixa para ela executar os hinos da matriz de São Bento. História de São Bento. São Bento do Una foi fundada em 1825 pelas poucas famílias que tocavam a economia de subsistência da comunidade originária da Fazenda Santa Cruz, antiga propriedade de Antônio Alves Soares, que mudou-se para a desabitada região encravada no Planalto da Borborema no final do século XVIII. Cortado pelos rios Una, Ipojuca e Riachão, o povoado ganhou colonos e prosperidade. Foi elevado à vila e desmembrou-se da vizinha Garanhuns em 30 de abril de 1860, situação em que permaneceu por exatos 40 anos. Em 8 de junho de 1900, a vila foi alçada à condição de cidade. Os Valenças vieram de Portugal para a divisa da Paraíba com o Rio Grande do Norte. De lá migraram para a zona da Mata de Pernambuco. Um deles, José Rodrigues Valença, ficou no Recife e se ordenou padre. Pouco depois arrumou mulher, deixou a igreja e veio com a família para o Brejo da Madre de Deus. O nosso patriarca foi revolucionário e participou da Confederação do Equador. Afirma Haroldo Valença, fiel depositário da história da família e um dos mais ilustres moradores da cidade. José Rodrigues Valença, o patriarca, era avô do major e pecuarista Gonçalo Alves Valença, bisavô de Alceu por parte de pai. O escritor são-bentense Gilvan Lemos dá sua versão no texto História de São Bento. São Bento do Una fica no estado de Pernambuco, precisamente no Agreste Meridional, a 215 quilômetros do Recife. Seu início data do século XIX. Por ocasião das derrubadas, era tamanha a quantidade de cobras que saíam da mata que o povo atemorizado apelava aos gritos: "Valei-nos, Senhor São Bento!" Daí o seu batismo. Sobre os primeiros moradores, Lemos destaca: Eram principalmente portugueses, vindo quase todos, não diretamente de Portugal, mas da Paraíba, da região do Rio do Peixe. Almeida, Soares, Moraes, Oliveira, Manso, Siqueira, Sintra, muitos outros, assim como os Rodrigues da Cunha, oriundos de Valença, do Minho, que trocaram o sobrenome para Valença. De acordo com o escritor, agricultores e pecuaristas deram O impulso inicial que transformou São Bento do Una, até 1960, o maior produtor de leite e derivados do estado. até 1949. Era uma cidade esquecida, ilhada entre as mais importantes dos arredores, Caruaru, Pesqueira e Garanhuns. O detalhe é que São Bento só absorveu o do Una em seu nome por volta de 1940, para diferenciá-la de outras localidades nordestinas que também homenageavam o santo. Segundo Lemos, O verdadeiro são bentense raramente adiciona o Una. uma reportagem publicada na revista Ele e Ela em agosto de 1990 destaca: Os Valença seguiram o itinerário típico dos cristãos novos. Se estabeleceram num canto, casaram entre eles, tinham seu próprio jornal. Viviam da atividade pastoril numa espécie de clã em São Bento do Una. E para o interior, culturalmente, eram muito avançados, evoluídos. Mas era difícil conviver com outras comunidades.
Uma corrente mais lendária, ventilada em São Bento, assegura que os Valença descendem de Dom Jaime, o Conquistador, nobre espanhol que subjugou os árabes no sul da França e parte da Península Ibérica no alvorecer da Idade Média. Um de seus filhos teria alterado o Aragão, original da família, em homenagem ao pai, dando aos descendentes o sobrenome Valência, última cidade libertada por Dom Jaime. Quando chegaram ao Brasil, supostamente por intermédio da Companhia das Índias Ocidentais, os Valência espanhóis abandonaram o I em troca do cedilha, grafia mais próxima à portuguesa. Não há documentos conhecidos que confirmem essa teoria, mas a lenda é boa demais para ser ignorada. Quem sabe, um ponto de partida para futuras incursões de historiadores do semiárido brasileiro. O Riachão. Com uma área de 660 hectares e altitude aproximada de 750 metros, onde o cume da Serra da Onça ultrapassa 880 metros em relação ao nível do mar, a fazenda Riachão tem este nome por conta do grande riacho que a corta de ponta a ponta, como se fosse uma espinha dorsal. O Riachão deságua no rio Ipojuca, ainda em território são-bentense, no limite com o município de Belo Jardim. Seu primeiro proprietário, Alceu Alves Valença, irmão de Orestes, foi responsável por obras faraônicas na fazenda. Conta Décio Valença Filho em seu Caderno do Riachão. Entre elas, destacam-se a barragem do Açude Grande e o Tanque de Pedra, uma espécie de caldeirão construído com cimento importado da Inglaterra entre 1911 e 1920, a partir do declive natural de um dos lajedos que delimitam a propriedade. Papai dizia que foram necessárias 10 mil viagens de carro de boi para realizar a magnífica construção. Recorda Décio. A terceira obra de porte realizada pelo velho Alceu Alves Valença foi a edificação da Casa Grande, entre 1921 e 1923. O frontispício tem as iniciais de Alceu Valença sobrepostas em relevo, que formam a logomarca do Riachão. O ferro de marcar bois usado na fazenda não é o AV do frontispício, mas o OV de Orestes Valença, com as letras também imbricadas em logomarca, que mais parece um coração encimado da letra V. Explica Decinho. Nas laterais da casa, os desenhos da Lua e da estrela d'alva, ou Vênus, fazem alusão à posição do planeta, que às vezes é observado ao nascer e às vezes ao entardecer, dependendo da órbita em torno do Sol. Quando, a partir de 1950, Décio adquiriu a fazenda, tratou de escoar as águas da Serra da Onça em direção ao Tanque de Pedra através de uma adutora. A obra visava canalizar as chuvas que vinham do lajedo conhecido por Pedra do Urubu, localizado atrás da Casa Grande e incrustado no lado ocidental da Serra da Onça, com o objetivo de abastecer o Riachão nos períodos de seca. Decinho define o aspecto fazendeiro do pai como um observador nato, que conhecia cada palmo, cada vereda e quase cada árvore, porque a pé ele percorreu durante 80 dos seus 85 anos de vida. Sonhou e construiu açudes e barreiros a cada vala escavada pelo tempo na Serra da Onça. O legado ecológico de Décio resultou na maior reserva florestal intacta no município. Orestes e o filho Lucilo costumavam tocar a produção dos laticínios na fazenda, onde preparavam artesanalmente o queijo com as habilidosas mãos. À noite, cada qual pegava seu instrumento para dar vida aos repentes e aboios de Patativa e Azulão. Assumiam suas personas artísticas e transformavam pequenos acontecimentos cotidianos em diversas crônicas musicais. Como neste refrão, sobre uma desejada Corria jovem sangue acidentada de bica que fora da pedir perna socorro da na Conceição. fazenda. O menino Ficou muito Alceu guardou os comovido versos nosso para a amigo posteridade. Ela dizia, eu morro, Bernardo e ele Jordano foi pedir declamou socorro versos. ao gerente do Riachão. Lucilo, então, improvisava. Foi ele Bernardo mesmo quem Jordano veio. declama Naquela versos. ocasião, botou esparadrapo na perna da Conceição. Ele é um doutor direito que soube Orestes guardar não respeito ficava durante para a operação. trás.
Bernardo ou Jordano declama versos? Eu acho que é melhor ser Enfermeiro Jordano era pra não mato. confundir. Chegaram tão à vontade. Só Conta-se quem que não numa tomou tarde a chegada família foi recebera a velho visita da do minha idade. secretário de Obras do Estado de Pernambuco. Prepararam um cozido para o ilustre visitante. Mataram um bode, consumiram tonéis de cachaça, uísque e cerveja. Num dado momento, o jovem Lucilo retirou-se para o banheiro, localizado do lado de fora da casa. Preparava-se para aliviar a bexiga quando notou que um rato se afogava dentro do sanitário. Solidário ao roedor, conteve a necessidade fisiológica, decidido a buscar um graveto para salvar o bicho. Nem bem deixar o banheiro, viu o secretário trancar-se esbaforido no recinto. Não teve remédio a não ser esperar que o doutor se aliviasse. Quando o secretário saiu, Lucilo deparou-se com uma trágica e escatológica cena. O rato morrera afogado nas fezes da autoridade. Enojado, o bom Lucilo comunicou o fato a Orestes tão logo o secretário deixou a fazenda. O patriarca desafiou. Vou te dar um mote e quero ver você glosar. Orestes disparou. Não há rato que se aguente com a merda do doutor. Lucilo improvisou. Pobre rato Pobre moribundo rato afogado na latrina, afogado na aguardava latrina. sua sina tão Aguardava piedoso sua e profundo. sina tão Quando ao piedoso e observar profundo. no fundo, Quando ao o observar rabo no fundo, abrisse em um flor, rabo abrisse em proferiu flor, então com horror, proferiu na então com horror, agonia mais na ardente, agonia mais não há ardente, rato não que há se rato aguente que com se a aguente merda com a do merda doutor. Foi num dos saraus promovidos por Orestes no Riachão que o menino Alceu teve sua primeira e desastrada experiência musical. Durante uma cantoria, o menino se animou a batucar num pandeiro, num dos sambas que, eventualmente, se infiltravam entre os repentes improvisados por Patativa, Orestes e Azulão, Lucilo. O avô imediatamente interrompeu o número. Gritou para a turma da cozinha. Olindina, chame Madalena para tocar o pandeiro, que o filho de Décio não tem compasso, não. O vaticínio artístico do avô paterno traumatizou o futuro compositor. Assim como o pai, o filho de Décio julgou-se desprovido de musicalidade. Foi meu avô quem abriu a porteira para que eu entrasse nesse universo. Não de forma proposital. Ele não gostava nem de criança e dizia que quando morresse não queria ir para o céu porque lá devia estar cheio de criancinhas inocentes. Mas ele me fazia ver a arte como uma coisa sagrada. Quando escondia a viola, e eu ia lá tocar escondido. Confidenciou a Ana Amélia Maciel no livro Alceu Valença em Frente e Verso, em 1989. Agora sim eu tenho um problema musical engraçado que veio do meu avô Orestes. Eu tenho que passar por aí. Outro manancial de influências vinha diretamente dos artistas de feira que passavam pela cidade. Os cantadores, improvisadores, cordelistas, coquistas, bandas de pífano, tocadores de viola e berimbau de bacia, cegos cantores e repentistas marcaram fortemente o menino Alceu. Eu costumava ouvir as bandas de pífano que chegavam em São Bento. Eu adorava o tema chamado A Briga do Cachorro com a Onça, que as bandas sempre tocavam. A origem da minha música está toda ali. A presença do circo também foi marcante no imaginário do artista. Eu queria fugir no circo. Via aqueles meninos, filhos de dono de circo, queria ser como eles. Os donos fingiam que eram estrangeiros, faziam sotaque francês ou espanhol. Todo circo tinha uma peça e um diabo. Um deles teve até um Jesus bêbado. O ator que fazia Jesus gostava de tomar umas canas, e era difícil crucificá-lo nos dramas da Paixão de Cristo. Tinha um circo de touradas chamado Circo Rádio Tourada e o Nerino, que a gente achava que era o maior circo do mundo. Lembro do cara que mergulhava no mar cenográfico. As cordas imitavam o balanço das ondas e ele saía com o calção todo molhado. Nos altos-falantes da cidade, era comum ouvir a voz de Luiz Gonzaga, no auge da fama, ecoar temas como Asa Branca, Baião, Sabiá e Juazeiro. Gonzaga viria a tornar-se parceiro do tio Nelson Valença no clássico O Fole Roncou, motivo de orgulho no lado mais artístico da família. Bem antes disso, na década de 1930, os irmãos Paulo e João Valença compuseram uma das mais populares e politicamente incorretas marchinhas de carnaval de seu tempo.
O Teu Cabelo Não Nega, que posteriormente ganharia versos de Lamartine Babo. Endogamia. Boa parte dos habitantes de São Bento, na segunda metade da década de 1940, era de aparentados entre si. A endogamia, casamento entre membros da mesma família, é destacada por historiadores locais como Ivete de Moraes Sintra, Orlando Calado e M.L. Medeiros. Esta última cita a forma como a família Valença se disseminou pela região e se multiplicou, sendo hoje uma das famílias mais conhecidas do Nordeste brasileiro. Medeiros ressalta: as origens cristãs novas da família, constatadas basicamente por costumes judaicos, na maioria das vezes desconhecidos por seus praticantes. Alceu conta: Eram 5, 10 famílias, todas cruzadas umas com as outras. Chegou num ponto em que começou a haver muito problema. O pessoal começava com a doença de rim e a família toda caía e tinha problema de rim. Um outro tinha cegueira. Casavam-se entre si e com a idade começavam a apresentar os problemas. Ele sustenta que, a partir da minha geração, os Valenças eram desestimulados a olhar para as primas. É que podíamos tentar namorar com uma delas e depois casar, porque não tinha com quem casar. E aí terminava se lascando. de tanto praticar a endogamia, alguns apresentavam comorbidades. Edésio, irmão de sua avó paterna, era tido como o louco da cidade e se orgulhava disso. Perambulava pelas ruas sem calçamento, recitando versos nonsense e exibindo uma vagabundagem invejável. Esboçava músicas sem sentidos, versos com palavras inventadas, jamais perdia a verve e o humor. Uniu-se ao cego da cidade para criar o que seria uma firma chamada Cegueira Loucura e Companhia Ilimitada. O escritório eram os botequins de São Bento. Penduravam a conta das muitas cervejas enquanto saboreavam a vida passar, nas tardes sem pressa do agreste meridional pernambucano. Bebiam, riam, falavam sandices, versejavam. Os versos de Edésio, registrados para a posteridade, ilustram sua excêntrica personalidade. Era meia-noite ou em ponto e o relógio de seu Balbino marcava 10 horas. Nas inclemências da vida não casei, porque sou um doido desgramado, qual macho maio maior, relampeou, mas não choveu nas cabeceiras del rio. Edésio tinha horror a banho. Sabendo disso, os moleques da cidade se reuniam mensalmente para lavar o querido louco nas águas do riachão. No dia marcado, a meninada corria atrás de Edésio, que tentava escapar e resistir até capitular sem forças ao higiênico ritual. Não façam essa operação a ponto cru. Suplicava diante dos algozes, até que alguém trazia uma garrafa de aguardente à guisa de anestésico. Por ironia do destino, morreria afogado numa poça de lama, acometido por um mal súbito. O respeitável doutor Lívio Valença, irmão mais velho de Décio, atendia em seu consultório políticos, fazendeiros, trabalhadores rurais e até os desocupados em geral. Protagonizou histórias lendárias, como na vez em que um caminhão lotado virou nos arredores da cidade, como narra sua filha, Lívia Valença, no livro Histórias que Meu Pai Contou. O prefeito mandou chamar Dr. Lívio. Ele chegou, examinou as vítimas e atestou que estavam todas mortas. O coveiro da cidade começou a recolher os corpos para o sepultamento. Quando estava carregando uma mulher, ela abriu os olhos e disse que estava viva. Aí o coveiro gritou: Doutor Lívio disse que você tá morta. Quer discutir com o doutor Lívio? Décio Valença Filho, o Decinho, conta que quando a safra era generosa, populares levavam ao consultório uma amostra da colheita como forma de pagamento. Certa vez, todos aguardavam pacientemente o momento de serem atendidos, portando uma melancia no colo. A secretária, a enfermeira, chamava mais um. Doutor Lívio, não me esqueci do senhor, não. Trouxe a maior melancia que meu roçado já viu. O da vez. Doutor Lívio, que o pároco não saiba, mas antes de pagar a promessa, trouxe sua melancia. Entra outro. Meu doutor, essa melancia que lhe trouxe está pesando mais do que meu filho de 1 ano. E mais outro. Compadre, trouxe essa comunista para você. Por fora é verde e amarela, por dentro
É vermelhinha. As melancias se acumulavam num pequeno quarto contíguo à sala de espera. O médico, então, verificara que O quartinho mais parecia o porão do DOPS. Departamento de Ordem Política e Social, conta Decinho. Em um local onde não cabia mais de 30 melancias comunistas e estavam amontoadas mais de 50. Eis que surge a solução. Tio Lívio chama a secretária e pede para ela escrever em letras de forma e colar bem na porta do consultório. Consulta com melancia, 10 cruzeiros. Sem melancia, de graça. Filiado ao PSD e posteriormente ao Movimento Democrático Brasileiro, MDB, elegeu-se prefeito de São Bento e deputado estadual. O doutor assegurava. Quem quiser ser cientista político, basta passar um dia em São Bento. Apelava para a ironia ao receber loas e saudações políticas. Diga logo quanto custa o elogio. Lívio apoiou Miguel Arraes, do Partido Social Trabalhista, PST, em sua primeira campanha a governador. A decisão contrariou lideranças da região, pulverizada em diferentes ideologias. Lívia conta. Em Pesqueira, havia um padre que tinha mulher e filhos. Pois bem, esse padre começou a criticar papai, dizendo que ele era muito humano, muito caridoso, mas agora apoiando um comunista. Quando a história chegou aos ouvidos de Lívio, esse disparou em sua verve habitual. Diga ao padre que ele tem me criticado muito. Entretanto, como sou uma pessoa justa, não posso fazer o mesmo com ele. Ele, que é um excelente pai de família, eu respeito muito quem zela pela família. Padre calou-se para sempre. Para Lívia, em São Bento, A política é o esporte do povo e tem conotação pessoal. até o Cabo Arino, o terror da criançada, era o denista convicto. Uma vez, discutiu com uma apoiadora do PSD, que ameaçou pedir sua transferência para outra cidade. Com a típica fleugma são-bentense, Arino emendou. Olhe, transferir um cabo até uma rapariga transfere. Eu quero ver se a senhora tem prestígio para me promover a sargento. Decinho lembra a insubmissa quadrinha entoada pelos apoiadores e correligionários do honorável Lívio, já no período do governo militar. São Bento não tinha a luz de Paulo Afonso, mas não lambia caps. São Bento não tinha água encanada, mas não lavava coturnos sujos. São Bento não tinha estrada asfaltada, mas não passava ferro em fardas. São Bento não tinha telefone, mas não elogiava os fuzis. Irmão mais boêmio de Décio e Lívio, Rinaldo Valença foi exímio violonista que chegou a acompanhar Orlando Silva quando o cantor das multidões se apresentou na região. Adepto da chamada época de ouro do samba e do choro, que acompanhava pelas transmissões da Rádio Nacional, Rinaldo não compartilhava do entusiasmo do pai Orestes pelas manifestações populares que graçavam por todo o Nordeste. No início da década de 1970, considerava Foi um Rio que Passou em Minha Vida, de Paulinho da Viola, a última grande composição feita no país. Refratário ao rock, dizia que Mosca na Sopa, de Raul Seixas, iria acabar com a música brasileira. Independente dos radicalismos estéticos, Rinaldo exerceu uma grande influência sobre o menino Alceu, cuja primeira letra foi esboçada para a melodia de um choro escrito pelo tio. Rinaldo fora aprovado num concurso para trabalhar em Brasília, pouco depois da fundação da capital, ocorrida em 1961. Compôs numa noite de solidão na cidade o choro instrumental Candango Sofredor. Enquanto escutava o tio executá-la ao violão, o adolescente pôs uma das mãos sobre a testa e disparou a escrever os versos, numa tirada só, como num transe. Rinaldo assustou-se. Estás a cara de Chico Xavier. As luzes da ribalta. Os são-bentenses gostavam de ostentar cultura e, em certos casos, alguma erudição. O Clube Literário 21 de Março foi responsável por editar e distribuir a Gazeta de São Bento, cujo primeiro número circulou em março de 1900. O veículo se apresentava no editorial de estreia. A Gazeta de São Bento surge tímida e vacilante na grande arena do jornalismo indígena. É fundada principalmente para trabalhar em prol
do engrandecimento do município que lhe dá o nome. Meio século depois, em meados da década de 1950, a cidade, de 5.000 habitantes, tinha 2 grupos de teatro, entre eles o Teatro São Bentense, fundado em 1915 pelo Padre Luna e comandado por Virgílio Paiva e sua mulher Mariá, que encenava textos de autores locais, como Getúlio Valença e o próprio Virgílio. 2 cinemas e uma banda de música, a Santa Cecília, surgida em 1936, com seu repertório de frevos, marchas e dobrados, é uma das mais antigas ainda em atividade no país. Sobre a banda, Gilvan Lemos discorre que compunha-se de músicos exclusivamente da terra e tocavam principalmente dobrados de autoria de José Manso, outro são-bentense talentoso. O historiador acrescenta que as valsas executadas durante as projeções locais do cinema mudo eram compostas por musicista de nome parecido, José Amâncio. Ainda hoje as assobio com lágrimas nos olhos, com uma pena enorme de Beethoven, Brahms, Debussy, Chopin e outros pobres que não tiveram a aventura de nascer em São Bento. Brinca o escritor, munido do aguçado senso de humor agrestino. O primeiro cinema de São Bento, o Trianon, era um casarão comprido, sem forro, com grades de ferro, ligando as linhas ao telhado. Havia, na fachada, 3 portas, estreitas e altas. A bilheteria ficava no centro da sala de espera. Recorda o escritor são-bentense Lio Pacheco em seu livro O Ginásio, publicado em 1957. O acesso à sala de projeção se dava através de 2 portas laterais. Nas paredes, via-se retratos de artistas famosos da época. Greta Garbo, Ramon Navarro. O prédio abrigava muitos morcegos e diziam até que no telhado havia cobras. Continua o autor. O projetista era o popular João Virães, que, como protagonista de Cinema Paradiso, dedicava-se a viabilizar o mundo de sonhos da 7ª arte para os moradores da cidade. Virães tinha seus acessos de moralismo. Não admitia que certas liberdades hollywoodianas contaminassem seus espectadores. Sempre que havia alguma cena mais picante, mesmo para os bem comportados padrões da comédia muda americana, o projetista colocava seu dedo polegar diante do projetor, impedindo que um maiô mais liberal ou um beijo mais ardente chegasse aos olhos dos são-bentenses. Os frequentadores, danados com o polegar intrometido, gritavam uníssonos. Olha o dedo! Olha o dedo! Tira o dedão, João Virães! Olha o dedo, João! As mocinhas, se bem que desejosas de presenciar a cena, permaneciam caladinhas. Conta Lio Pacheco. As fitas chegavam semanalmente de trem vindas do Recife e João Virães ia pontualmente à estação da vizinha Belo Jardim garantir a diversão dos conterrâneos. Como o trem seguia de Belo Jardim direto para Sanharó sem entrar em São Bento, qualquer atraso poderia significar o cancelamento da sessão de cinema, algo inaceitável para os padrões do cinéfilo projetista. Nas memórias de Lio Pacheco, naqueles dias, todo são-bentense desejava que São Pedro não abrisse as torneiras, pois as chuvas mais abundantes enchiam os rios Ipojuca, Riachão e o próprio Una. O rio não dá passagem! A fita está do outro lado. Às vezes, o cinema estava superlotado, sem a mínima esperança que a fita chegasse. De repente, soava a campainha anunciando que haveria projeção. A fita chegou! A fita chegou! E o gordo e flegmático João Virães adentrava na passarela, recebendo um estridente salva de palmas. A música era executada ao vivo pelo violino da cega Lica Valença, antes de ela mudar de instrumento para a serafina e emburacar na Igreja da Matriz. O Trianon também servia de cenário para grupos itinerantes de teatro de diversas procedências. No final dos anos 1930, uma trupe russa aportou na cidade. Jogavam facas, faziam acrobacias, sapateavam, atiravam, bailavam a moda russa. Ainda demonstravam suas habilidades equestres no campo de futebol do então União Esporte Clube. Descreve Pacheco. Complementa. Ali, com maestria e coragem, fizeram manobras incríveis com seus belos cavalos, deixando a plateia extasiada.
Os são-bentenses se reuniam para comentar as peripécias incríveis que os cossacos faziam, não só no palco, mas em cima dos seus fogosos cavalos. Numa noite de 1938, a fita pegou fogo e a sessão quase acaba em tragédia. Lio Pacheco estava lá. Houve pânico no salão. Todos queriam sair pela mesma porta. Graças à ação rápida do operador e de mais algumas pessoas, conseguiu-se apagar o incêndio. Por muito tempo, ficou a marca das labaredas na parede da sala de projeção. E o Trianon fechou. O casarão foi comprado por um assíduo frequentador do Trianon, o comerciante Oswaldo Maciel. Insatisfeito com a série de gambiarras efetuadas para fazer um cinema funcionar no velho casarão, Maciel mandou construir um pequeno prédio no coração de São Bento, adaptado para abrigar mais adequadamente as maravilhas da sétima arte, e mais, adquirir novos equipamentos que podiam exibir, inclusive, filmes falados. O Rex foi inaugurado em 1944, com a exibição de Uma Noite no Rio, de Irving Cummings, com Carmen Miranda, Alice Faye e Dona Mete no elenco estelar. O outro cinema mais modesto era o Cine Luiza Bispo, improvisado no quintal de sua proprietária. Antes da exibição dos filmes de Carlitos, as sessões eram obrigatoriamente precedidas pelas imagens amadoras do casamento do benfeitor, Clóvis Paiva, aparentado dos Valença, que doara o projetor para Madame Bispo. A partir dos 7 anos, Alceu tornou-se presença recorrente nas sessões de cinema da cidade, sempre acompanhado por Dona Adelma. Eu adorava o cinema. O iluminador do Cine Rex, Geraldo Virange, me dava pedaços de película que eu levava para casa. Mamãe inventou um cinema de sombras, onde ela botava uma caixa de sapato com a luz dentro. Me levava para ver filmes quase todos os dias. Eu assisti e o vento levou inteiro. Não entendi o que se passava, mas ficava ali assistindo, deslumbrado com as imagens. No Recife, a entrada seria proibida para as crianças. Mas em São Bento não tinha isso. Os próprios pais levavam as crianças. Quando não se deixava seduzir pela roda gigante ou pelo carrossel de cavalinhos do parque de diversões próximo, o menino gostava de assistir às peças infantis apresentadas no palco do Rex. Eu via as peças lá com a idade de 4 anos. Lembro de um camarada com a maleta que ia pegar um trem imaginário. Eu juro que vi o trem no teatro. Ainda que não houvesse trem nenhum. Desde cedo, fui fisgado pela magia da cena. No inverno de 1950, o Cine Rex protagonizou o primeiro encontro de Alceu com as luzes da ribalta. Não as do filme de Chaplin, mas a do prestigiado palco de São Bento. Anos antes de ganhar fama sob a alcunha de Coronel Ludogero, o futuro humorista Luiz Jacinto, ainda carteiro da cidade, propôs a Oswaldo Maciel a realização de um evento infantil no local. Cansado de mandar o filho de João, o agora projetista Geraldo Virange, buscar filmes semanalmente em Belo Jardim, Maciel topou o desafio. O primeiro concurso de talentos mirins prometia levar emoção à grande família são-bentense e, de quebra, revelar futuros talentos para a cena lírica local. O evento foi transmitido ao vivo pelo serviço de alto-falantes do Cine Rex para toda a localidade. Daria, enfim, algumas horas de descanso a Luiz Gonzaga, cujos shots, toadas e baiões monopolizavam a programação do principal veículo de comunicação de São Bento. Em busca de jovens talentos, Jacinto encaminhou-se ao grupo escolar da cidade. Perguntou à professora Ademilda Paiva se ela poderia indicar participantes em potencial para o concurso. A vanguardista tia Ademilda, lendária por ter sido a primeira mulher em São Bento a usar calça comprida em lugar de saias, não titubeou. Indicou o caçula da irmã Adelma. O radialista se animou. E ele canta? Se canta, não sei, Retrucou a tia. mas é doidinho que só. Atestava como recomendação. O doidinho de Dona Adelma foi inscrito no concurso pela tia Ademilda, acompanhado por consagrados músicos locais, entre os quais tio Rinaldo no violão, apresentou para o distinto público do Cine Rex a marcha carnavalesca É Frevo Meu Bem, de autoria do compositor do gênero Lourenço da Fonseca Barbosa, o Capiba.
Entoava com alegria em sua voz infantil os versos de louvação à folia da capital. Pernambuco tem uma dança que nenhuma terra tem. Para a surpresa de Dr. Décio e Dona Adelma, Alceu foi calorosamente aplaudido pelo auditório. Os outros meninos nem de longe pareciam ter o mesmo carisma. Nenhum dos participantes era doidinho como ele. Até que um garoto de origem hispânica, conhecido como Miguelito, entrou em cena. Cantou entre trinados agudíssimos e gritos de olé o bolero mexicano Granada, escrito em 1932 por Agustín Lara. Foi ovacionado. Quando Luiz Jacinto se dirigiu ao palco do Cine Rex para anunciar o vencedor, percebeu certa divisão na plateia. A parte formada pela grande família Valença torcia para "É frevo, meu bem". A porção mais significativa, no entanto, incentivava o menino que defendia a canção ibero-americana. Jacinto pigarreou e anunciou ao microfone: O vencedor é Miguelito, com Granada! O público exultava. Miguelito foi ao palco para receber seu prêmio, uma caixa de sabonetes que valia por um Grammy, e repetiu a interpretação que o consagrava naquele mítico universo agrestino. Enquanto Miguelito cantava, acompanhado pelo violão de Rinaldo e pelo regional do Cine Rex, Alceu desprendeu-se dos seus pais e correu junto ao palco. Seu tio Geraldo, o poeta autor dos versos de Junho, como um doido e griceteiro, empurrou o guri de volta à cena. Ao olhar para trás, Miguelito viu o doidinho de Dona Adelma precipitar-se em frenéticas cambalhotas no fundo da cena. Quando a canção terminou, o menino continuava a virar de ponta cabeça. Roubara a cena do vencedor. Eu via luz amarela, luz vermelha, via minha mãe e meu pai lá na frente olhando para mim. Comecei a girar no palco, a plateia toda vibrou comigo e eu girava. Inconscientemente, eu já defendia a terra, a identidade, a cultura e já me lascava por conta disso. Entre pulos e cambalhotas, o idílio são-bentense tinha os dias contados. Décio fora aprovado no concurso de promotor e precisava transferir-se com a família para Garanhuns, a Suíça pernambucana, a 30 quilômetros de distância de São Bento. Lá permaneceriam por 3 anos. Adelma gabava-se de ser corresponsável pelo êxito do marido. Era ela quem lia, em voz alta para Décio, as caudalosas apostilas exigidas aos postulantes do concurso. O esforço fora compensado e Décio passara em primeiro lugar. Alceu foi matriculado no Colégio Diocesano de Garanhuns, dirigido pelo implacável padre Adelmar da Mota Valença. Os laços sanguíneos não impediam o monsenhor de impor métodos punitivos arcaicos ao aluno. O padre Adelmar era muito brabo. Não tinha vocação para o sacerdócio. Ordenou-se para atender ao último pedido do irmão seminarista no leito de morte. Apesar de ser meu parente, me botou ajoelhado no milho, de castigo. Uma das professoras do diocesano tinha um dente de ouro. Eu falava para minha mãe que queria levar um martelo para quebrar o dente de ouro da professora. Recorda o artista. No diocesano, teve seu interesse por música renovado pela viola de seu Epaminondas, um severo bedel da escola, nas horas vagas, violeiro e cantador. Quando podia, o menino corria para o Parque Hubert van der Linden, o pau-pombo, onde cabulava aulas até que Epaminondas o encontrasse e o reconduzisse às lições. A casa da Rua Dom Moura inspirou o poema que Alceu Maduro publicaria no livro O Poeta da Madrugada. Minha casa tinha um porão, e no porão 1000 brinquedos, e nos brinquedos meus medos. Ponto de interrogação. Seria a eterna ausência da minha primal cidade, e Garanhuns se encerra numa palavra: saudade. O tom algo soturno dos versos relaciona-se à mais dura recordação de sua infância. Com poucos meses na cidade invernosa e algo europeia, Adelma adoeceu gravemente. Teve água na pleura, correu risco de vida e voltou a São Bento para tratar-se enquanto o marido e os filhos permaneciam em Garanhuns.
Saudoso do afago materno, o menino consolava-se com voz do cantor Augusto Calheiros, que emanava todas as tardes dos alto-falantes da Praça Dom Moura. O que ficou no menino Alceu foi a saudade de mamãe o tempo todo. Saía de casa de manhã, um frio de lascar, passava pela praça, enfiava o dedo nos olhos da estátua de Dom Moura e, ao chegar no diocesano, tinha que me comportar muito bem para não me ajoelhar no milho. Em Garanhuns, sobrou a palavra saudade. Havia um encontro marcado entre mim e outra cidade, lusitana, ameríndia, africana, holandesa, gloriosa Mauristade. Rua das Calçadas, ninfas, matriz, saudade, soledade, imperatriz, imperador, união, aurora, redentor, Benfica, sossego, Palmares. Minha rua Palmares. Nunca mais te esqueci. Teus oitis, tuas mangueiras e teus pés de saputis. Carnavalódroma, passarela dos maracatus, caboclinhos e bumbas meu boi. Ó minha rua sonora, tu eras feita do agora e de tudo que já se foi. Capítulo 2. A Rua Carnavalódroma. Com a Delma recuperada, Décio é transferido para a capital do estado no segundo semestre de 1953. A promoção possibilitou a aquisição de uma ampla casa de oitões livres na Rua dos Palmares, 253, bairro da Boa Vista. A mudança representava uma estranha ruptura para o menino Alceu, ao mesmo tempo que renovava as suas referências. No Recife eu comecei a me urbanizar, na marra. Comecei a ter vergonha do meu sotaque, porque eu era de São Bento do Una e os meninos mangavam muito de mim, que eu era matuto. Convivi com a classe média alta, mas meu pai não queria luxo em casa. Mesada pequena, cabresto curto, para evitar que seu gado desgarrasse pelo mundo afora. E a vontade de ter roupa bonita. Eu vivia num dilema. Morava num bairro bom, mas não tinha dinheiro no bolso. Enfim, um cara diferente no sotaque, no gosto e no bolso. Eu nunca virei recifense, mas São Bento do Una ia ficando para trás. Declarou muitos anos depois ao jornalista Maurício Kubrusli, em fascículo da coleção Nova História da Música Brasileira. Já nas primeiras semanas da nova residência, o estudante se deliciava com os sons que vinham da casa vizinha sempre que retornava das aulas no Colégio Nóbrega. A moradora do lado era a cantora lírica Maria Parísio, que diariamente ensaiava as áreas de ópera de Verdi ou de Bellini para o encantamento do marido Lourival e agora também do pequeno vizinho. Ela se divertia com o menino que imitava seus treinados, inclusive no alcance das notas mais agudas. Em frente, vivia o poeta Carlos Pena Filho, da mesma geração de Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto. Seu livro mais importante, O Tempo da Busca, reúne uma profusão de sonetos em decassílabos de 14 versos. O chamado Poeta do Azul morreria atropelado antes de completar 40 anos, por uma trágica coincidência no mesmo dia do aniversário de 14 anos de Alceu. 1º de julho de 1960. Idolatrado nos meios intelectuais do Recife, permanece pouco conhecido no resto do país. Parceiro de Capiba no samba Aquela Rosa Amarela, Pena teria versos de seu poema Chope, musicados por Alceu, na canção Solibar, de 1980. São 30 copos de chope, são 30 homens sentados. 300 desejos presos, 30.000 sonhos frustrados. Outro vizinho na Rua dos Palmares era o pianista Nelson Ferreira, maestro e diretor artístico da gravadora pernambucana Rosenblit. Ferreira é autor de clássicos do frevo, como Evocação número 1, aquela do Felinto, Pedro Salgado, Guilherme Fenelon, Cadê seus blocos famosos?
junto a um sem número de valsas, marchas e frevos-canções, num total de mais de 200 obras. A respeito de Ferreira, o jornalista José Teles cita no livro Do Frevo ao Manguebite. Autor do primeiro frevo gravado, Borboleta Não é Ave, composto para o Bloco da Concórdia, Nelson Ferreira abriu caminho para outros autores da terra terem suas músicas gravadas por grandes nomes do rádio carioca. Abriu os olhos das gravadoras para o potencial de mercado daquilo que o Sudeste chamava de marcha nortista. Entre os beneficiários, Capiba fez barulho no Sudeste com o frevo É de Amargar, na voz de Mário Reis, o príncipe do samba dos anos 1930. Da lavra de Nelson, Minha Adoração e Veneza Americana seriam gravadas respectivamente por Francisco Alves e Aracide Almeida. Como informa Teles, o maior sucesso de Nelson Ferreira, O frevo de bloco Evocação número 1 foi gravado no Recife, na gravadora Rosenblitz, e interpretado pelas humildes cantoras do coral do bloco Batutas de São José, tornando-se a música mais cantada do Carnaval de 1957 no país inteiro. Nelson compôs outras 6 evocações. nenhuma com o sucesso da primeira. O consagrado Ferreira logo se aproximou dos novos moradores da Rua dos Palmares e travou uma relação cordial com Décio, regada a boas prosas e eventuais goles de uísque importado. A música pouco aparecia nas conversas. Na casa dos Valença não havia sinal de radiola, uma vez que a ameaçadora atração dos parentes pela boemia estava inevitavelmente associada ao fraco pela cantoria. Disposto a evitar a todo custo que, sobretudo o caçula, se perdesse na sedução das noites insones, a música era um perigo a ser evitado. Já nos primeiros carnavais no Recife, a folia cativou o menino. A Rua dos Palmares era a passagem obrigatória dos blocos de frevo, maracatu e caboclinhos. E o guri seguia atrás das agremiações entre os oitis, mangueiras e pés de saputi ao longo da via sem calçamento. Eu desconhecia a existência dos blocos. Como eles passavam sempre perto de casa, apelidei Palmares de Rua Carnavalódroma. Recorda, o garoto tomava gosto pela tentação da música. Maria Parísio passou a levá-lo semanalmente ao auditório da Rádio Tamandaré, empresa dos Diários Associados de Assis Chateaubriand, onde ela participava da programação lírica. O menino gostava mesmo, era de ver os maestros do frevo, como Duda e Clóvis Pereira, em ação à frente de suas orquestras. Outra aparição marcante foi a do cantor Genival Lacerda, o senador do Rojão, com seus cocos e emboladas de duplo sentido. A favorita de Alceu era a danadinha Ai que vontade de comer goiaba, que o Petis cantarolava para os irmãos mais velhos quando regressava das incursões radiofônicas de Maria Parísio aos estúdios da Tamandaré. 12 é o limite. No lar dos Valenças, o rádio sintonizava mais vezes os noticiários de A Voz do Brasil, na Rádio Nacional, do que os sambas-canção de Calbi Peixoto, preferidos de Delminha, ou as serestas de Adelino Moreira, interpretadas por Nelson Gonçalves. O Recife possuía um dos sistemas de comunicação mais modernos do país, orgulhoso de ter sido a primeira capital brasileira a realizar uma transmissão radiofônica internacional, 40 anos antes. O famoso bordão, Recife falando para o mundo! pronunciado diariamente pelos locutores da Rádio Jornal do Comércio, entraria para a posteridade. Um dos programas favoritos de Alceu era o 12 é o limite, transmitido do auditório da Rádio Tamandaré com a apresentação do primo distante e quase homônimo do severo Monsenhor de Garanhuns, Aldemar Paiva, no modelo próximo ao de O Céu é o Limite, grande sucesso do rádio e depois da TV brasileira, comandado por J. Silvestre. O programa estimulava infantes de até 12 anos de idade a responderem ao vivo sobre temas ligados a fatos históricos e personalidades da vida brasileira.
As aulas no Colégio Nóbrega despertaram em Alceu o gosto por assuntos relacionados à ocupação holandesa em Pernambuco no século XVII. Por volta dos 11 anos, a saga açucareira da Companhia das Índias Ocidentais, as batalhas sangrentas e rompidas durante a ocupação, bem como o desenvolvimento urbano, artístico e científico sob o comando do conde alemão Maurício de Nassau entre 1630 e 1654, cativavam o agora quase rapazote. Dona Maria Parísio percebeu o interesse do menino pelo tema e deliberadamente fez sua inscrição no 12 ao limite. Chegara a hora de Alceu participar de um programa de auditório, não para exibir seus dotes artísticos, mas eventuais conhecimentos sobre a mauristade recifense, seus antecedentes e consequências na economia açucareira do Brasil colônia. Na Rua dos Palmares, a inscrição foi recebida de bom grado. Décio ficou entusiasmado com a possibilidade de o filho exercitar no rádio a oratória necessária à carreira de advogado que um dia ele haveria de exercer. E o prêmio cumulativo de até 12 mil cruzeiros oferecido ao vencedor seria um belo incentivo para o garoto. A notícia espalhou-se rapidamente pela vizinhança. No Nóbrega, ele se tornava uma espécie de celebridade antes mesmo da estreia. Os garotos já o olhavam com admiração e uma pontinha de inveja. Nos próximos 12 sábados, ele responderia ao vivo a 12 perguntas por programa, elaboradas pela equipe de produção da rádio. Recebera também uma robusta apostila e sugestões de bibliografia sobre o tema, logo providenciados por Décio e Adelma. O menino era só dedicação. Sabia que a Companhia das Índias Ocidentais fora fundada em 1621 por representantes da República das Províncias Unidas dos Países Baixos, que ocupariam parte do Nordeste brasileiro por cerca de 3 décadas, dispostos a transformar a região numa potência açucareira mundial. Aprendera que a primeira tentativa de invasão acontecera em 1624, na Bahia, a princípio repelida pelas tropas luso-brasileiras. Decorou pormenores da chegada dos holandeses em Olinda, bem como a fuga do governador Matias Albuquerque para a Bahia, deixando o caminho livre para a ocupação flamenga. A expedição holandesa, comandada por Hendrik Cornelisson Lonck, chegou a Olinda em fevereiro de 1630. No dia 15 daquele mês, o militar liderou a esquadra que forçou a entrada pelo porto do Recife. Outra parte da tropa, supervisionada pelo coronel Jonker Diederik van Waardenburg, desembarcou na Baía de Pau Amarelo, ao norte de Olinda. As forças luso-brasileiras tentaram resistir, centradas no Arraial do Bom Jesus, coração do Recife Antigo, um trecho estrategicamente equidistante a 20 quilômetros de Recife e de Olinda. Segundo o historiador Evaldo Cabral de Melo, a resistência não passava de postos avançados ocupados por tropas irregulares de índios, negros e soldados da terra. Pernambuco capitulava. Era a voz corrente que aquele período representara um desenvolvimento científico, urbanístico e cultural sem precedentes na colônia. As ruas do Recife foram urbanizadas, ganharam palácios, pontes, canais e jardins. Os holandeses trouxeram missões de cientistas e artistas como Albert Eckhout e Frans Post, cujas pinturas de alto valor artístico imortalizariam a paisagem de Olinda e do Recife dos dias de Nassau. Durante 11 semanas, Alceu respondeu com tranquilidade aos questionamentos de Aldemar Paiva, não se permitindo desconcentrar nem pela vontade de explodir em gargalhadas a cada vez que o apresentador torcia a ponta dos vastos bigodes antes de anunciar as perguntas.
Já se acostumara aos aplausos da garotada na rua, sempre que retornava a pé da rádio para casa e com os afagos vitoriosos que, ao chegar, recebia dos pais e dos irmãos. O doidinho de Dona Adelma seria um advogado de sucesso, um erudito que conhecia como poucos a saga dos holandeses, neerlandeses, batavos e flamingos que mudaram a face do Recife 3 séculos antes de o 12 é o limite ir ao ar. Décio percebera que a cada etapa as perguntas se tornavam mais difíceis e pormenorizadas. Começava a desconfiar de que alguma pegadinha seria imposta na final, de maneira que o filho perdesse o prêmio prometido ao fim do concurso. Talvez fosse o momento de desistir, garantir o valor acumulado até a etapa semifinal. Chamou Alceu para uma conversa. Eles vão dificultar as coisas na última etapa. Não é melhor biscoitar o valor que você já ganhou e parar por aqui? O garoto olhou nos olhos do pai e repeliu a proposta. De jeito nenhum. Eu não sou de desistir. Na manhã de sábado, o pai ainda insistia. Meu filho, eu estou com um gosto tão grande em você, mas por favor, saia, não volte não. Diante da nova recusa, Décio deu de ombros e proferiu a frase de César na expressão em latim tão cara à literatura forense. Alea jacta est. O filho seguiu com Maria Parísio para a rádio. A sorte estava lançada. Quando Aldemar Paiva cofiou os bigodes antes da primeira pergunta, Alceu sentiu um gosto de ansiedade. Em casa, os Valença escutavam apreensivos pelo rádio, o aparelho especialmente transferido para o terraço no andar superior do imóvel. Décio mantinha um semblante sereno diante da esposa e dos filhos, mas mal disfarçava a inquietação. Acomodada nas cadeiras do auditório, Dona Maria Parísio não escondia o orgulho do pupilo. O garoto já ganhou. No palco, Aldemar criou o clima de praxe. Alceu Paiva Valença, você quer desistir e levar para casa o valor que faturou até aqui? Ou vai continuar arriscando tudo? Alceu permaneceu firme. Vou até o fim. Mais uma cofiada no bigode, Aldemar disparou. O auditório quer saber quem foi Dom Antônio de Oquendo. O menino congelou. Vai continuar ou desistir? Aí eu pensava, você tem algum dinheiro para receber, um prêmio de consolação para comprar uma calça ou outras coisas? Adelmar perguntou, vai desistir? Vou continuar. Ele fez a última pergunta, quem foi Dom Antônio de Oquendo? Eu disse, não sei. Não tem no livro? Recorda ao candidato que o tempo converteria em cantor. De acordo com o historiador Pedro Puntone, assim que as notícias da invasão holandesa chegaram a Lisboa, Aprestou-se uma armada sob o comando de Dom Antônio de Oquendo, para ir em socorro da colônia capturada. Os navios de Oquendo encontraram-se com os do holandês Pater nas águas da Bahia em 12 de setembro de 1631, onde se deu uma grande batalha na qual os ibéricos tiveram grande derrota. assim como Arnaldo Aventureiro Espanhol a serviço da corte portuguesa no Mar da Bahia, a chance do menino naufragava nas ondas do rádio. A hesitação seguiram-se as voltas dos ponteiros e logo o alarme indicando que o tempo acabara. Aldemar Paiva ainda enroscaria uma vez mais as extremidades do bigode antes de anunciar ao microfone aquilo que o auditório já pressentira. O prêmio de 12.000 cruzeiros escorrera pelas mãos do menino. Aldemar deu a notícia ouvida com desalento no rádio da Rua dos Palmares. Perdeu! Mas não desanime, você ganhou o prêmio de consolação que vai dar condições para comprar vários sacos de pipoca! Maria Parísio ainda tomou Alceu pelo braço e tentou intervir junto à produção do programa. Oquendo não estava nos livros, era uma injustiça o que haviam feito com o garoto. Alceu lembrou-se do concurso de talentos mirins de São Bento, quando perdera o primeiro prêmio para o concorrente que cantara a granada. Desta vez, não haveria cambalhotas no tablado.
O jeito era tomar de volta o caminho de casa em silêncio, cruzando as ruas do Recife que tanto inspirariam o futuro cantor. Duro mesmo era suportar as vaias da garotada da vizinhança, que uma semana antes festejava o agora ex-menino prodígio. Eles ainda vão me aplaudir. Prometia ao filho de Dona Delma, os olhos fixos no espelho cristalino que adornava o quarto compartilhado com o irmão Decinho. Naquela noite, ninguém deu uma palavra em Palmares. Elvis e Diana. Se nos meses de verão, os blocos de frevo e maracatu transformavam as ruas dos Palmares em carnavalódroma, o período junino reunia a meninada semanas antes das festas na organização das quadrilhas. Delminha e Aécio eram dançarinos destacados e ajudavam na preparação dos festejos. Na véspera do São João de 1960, pouco antes de completar 14 anos, idade mínima permitida para participar das quadrilhas, Alceu assistia à harmoniosa evolução de seus irmãos no bailar dos shotes, marchas e polcas típicos do período. Foi quando Paulo, adolescente que recém se mudara para a rua, vindo de Belém com a família, surpreendera ao introduzir uma dança diferente nos festejos daquele ano. E não era o carimbó. Entre anarriês e alavantus, Paulo puxava vigorosamente a irmã de um lado a outro, acima e abaixo. A moça esticava a perna até a altura da orelha, ao mesmo tempo em que o tronco encostava no joelho do irmão. Alceu aproximou-se. Que dança mais estranha é essa, véi? Luiz Gonzaga é coisa de velho. Replicou o jovem. A onda agora é rock and roll. Dias depois, Alceu aproveitou as férias escolares para visitar o amigo Edinho, morador da Rua do Sossego, com quem estudava no Nóbrega. A família de Edinho tinha um toca-discos e sempre que Alceu queria escutar algo, filava as ondas sonoras dos vizinhos. Desta vez, algo parecia mudado na aparência de Edinho e também na de Roberto, outro colega de escola que aparecera por lá. Em vez das calças de tergal e camisas de feltro, ostentavam jeans e jaquetas pretas de couro. Edinho tinha uma espécie de topete meticulosamente cultivado. Estranhou a trilha sonora que fazia a cabeça dos colegas. Em vez dos cantadores do rádio, uma música agitada, em inglês, girava na vitrola. Não compreendia uma só palavra cuspida do aparelho. Isso é rock and roll e o cantor é Elvis Presley. Comunicou o amigo enquanto se balançava ao som de King Creole, da trilha do filme Balada Sangrenta, diante de um Alceu estupefato. E por favor, não me chame mais de Edinho. Agora eu sou Ed e Roberto é Bob. Ou, como detectou o historiador José Ramos Tinhorão em sua pequena história da música popular. O ritmo estilizado pelo sanfoneiro Luiz Gonzaga não teria condições de competir com a novidade do rock, que então estourava no mercado internacional, firmado no magnetismo pessoal do cantor Elvis Presley e na força da indústria norte-americana do disco. Ninguém no Recife gostava das coisas do Nordeste. A classe média tinha vergonha do baião, queriam coisa importada. Declarou Alceu a Maurício Kubrusli. Foi além em depoimento ao jornalista José Teles no livro Do Frevo ao Manguebite. No Recife tive que esconder minha cultura rural. Essa cultura que hoje domina a cidade, o coco, o baião, não eram recifenses, era do interior. Naquele momento em que eu cheguei, o Recife passava por uma influência profunda das coisas que vinham de fora. Era a negação não apenas da música, mas da própria culinária. A negação da carne de sol. Começava a surgir batata frita, o sanduíche. Era a febre. China, virtuoso músico do conjunto da Rádio Tamandaré e morador das Redondezas, passara a faturar um extra ensinando violão aos garotos ávidos pela nova ordem musical. Os temas de baião, samba-canção ou bolero, aos quais o professor emprestava suas habilidades no auditório da rádio, estavam distantes das preferências da turma. Todos queriam aprender os acordes do calypso Diana, derramada versão brasileira gravada por Carlos Gonzaga para o hit americano de Paul Anka.
Na escola, em casa de amigos, nas festinhas e rodas de violão, o que mais se ouvia era a sequência básica de acordes da música ensinada por China. Não te esqueças, meu amor, que quem mais te amou fui eu. Ainda que não tocasse propriamente um instrumento, nem possuísse qualquer educação musical formal, desistira das aulas de piano logo no primeiro encontro, quando o professor exigiu que incluísse um compasso a mais em uma tentativa de composição. O neto de Orestes sabia escutar e identificava facilmente quando um pretenso novo violonista se equivocava no momento de trocar de acorde ou perdia o andamento da canção. Tá errado. Alceu replicava. Tem que trocar no que quem mais chamou fui eu. Troca no que. Sempre cioso de sua identidade, recusava-se a aderir às ondas do rock, do calypso ou do twist. A fidelidade aos fundamentos ensinados pelo rei do Baião permanecia soberana. Eu gostava mesmo era de Luiz Gonzaga, que era um universo muito mais próximo àquele que me formou. Luiz parecia com os caras que tocavam shots e toadas nas feiras da minha infância. Foi capaz de representar como ninguém a cultura musical do Agreste e do Sertão. Sempre me identifiquei profundamente com aqueles aspectos. Estão todos em meu inconsciente. Luiz Gonzaga é a síntese de tudo aquilo. É como se ele fosse o meu avô. Compara ao seu. O trauma causado pelo preciosismo do avô Orestes ao determinar a falta de ritmo do neto naquela tertúlia ancestral da fazenda Riachão ainda reverberava no inconsciente do filho de Décio e emperrava suas ambições musicais. Ao certificar-se de que tinha mais facilidade para perceber as mudanças de acordes do que a maioria dos aspirantes a violonista nas redondezas, Alceu determinou-se a dominar o instrumento. Arriscou-se a pedir um violão de presente ao desafinado Décio e ouviu um categórico Não. como resposta. Em semanas, os agora assumidamente anglófonos Bob e Ed formaram um conjunto para dublar sucessos de Elvis, Paul Anka, Neil Sedaka, The Platters. Convidado a participar, Alceu recusou com a mesma ênfase adotada pelo pai para negar o instrumento. Trocar a Rosinha de Asa Branca pela enlatada Diana ou o Rei do Baião pelo King Creole seria uma traição imperdoável a seus princípios e algo definitivamente fora de questão. O jeito de aproximar-se da música era burlar a lei de Décio e escutar o rádio em casa de maneira quase clandestina. Logo, verificou que a programação das emissoras começava a ocupar-se demais das paradas americanas, distanciando-se do relicário estético do Brasil profundo. A chamada velha guarda ainda resistia, principalmente na Rádio Nacional, onde era possível escutar os sambas de Dalva de Oliveira ou os boleros de Calbi Peixoto que tanto encantavam a Delminha. Criada por Getúlio Vargas como instrumento de integração do país, o que inclusive ajudara Luiz Gonzaga a popularizar-se em todas as regiões, a Rádio Nacional começava a perder espaço para os gêneros jovens e americanizados do momento. Sua emissora favorita continuava a ser a Tamandaré, não somente por evocar os trinados de Maria Parísio e os bigodes de Aldemar Valença. A maior parte da programação era basicamente constituída de música brasileira, com apenas um anúncio por intervalo, o que ampliou significativamente o repertório do rapaz. Papai não queria comprar radiola e eu não tinha nenhuma possibilidade de ganhar um violão. Então a minha formação se deu muito pelo rádio. Mesmo assim, eu nunca tive ídolos, nem Luiz Gonzaga era meu ídolo. Se eu me apaixonasse demais por uma música, poderia querer imitar o artista e automaticamente me converteria num subproduto. Nos primeiros anos da década de 1960, entretanto, uma novidade tecnológica viria a tornar-se o eletrodoméstico mais popular nos lares de classe média do Recife. A televisão chegava para ofuscar o rádio e aproximar ainda mais o público dos artistas. Agora era possível respeitar os cabelos brancos de Silvio Caldas ou divertir-se com Calbi apresentando a dança do twist no programa do apresentador Fernando Castelão, que migrara da Rádio Clube para a TV Jornal do Comércio.
ou ainda ver cartazes internacionais como Ray Charles e Nat King Cole, que visitaram o Recife naquele período e mostraram sua arte através dos pioneiros aparelhos de TV em preto e branco adquiridos pelos emergentes da capital pernambucana. Bola ao cesto. Uma solução adotada para afastar o filho das tentações musicais era incentivar nele o gosto pelos esportes. A situação escolar não era das melhores. Expulso do Colégio Nóbrega, mandara o professor socar naquele lugar o meio ponto que faltava para sua aprovação, o adolescente flertava perigosamente com a insubordinação. Não era um comportamento promissor para um futuro advogado, avaliava Décio. O esporte o ajudaria a adquirir disciplina e mantê-lo longe de problemas. Ao completar 14 anos, Alceu passava a integrar o elenco juvenil de basquete do Clube Náutico Capibaribe, o popular Timbu, localizado no bairro dos Aflitos, zona norte do Recife. O sucesso da seleção brasileira masculina, que em pouco tempo conquistaria o bicampeonato mundial no Rio de Janeiro, impulsionava a modalidade e novos adeptos da bola ao cesto começavam a surgir por toda a parte. Ele até então demonstrara pouco interesse por desportos em geral, ainda que soubesse decorada a escalação do time de futebol do Esporte Clube Recife, campeão pernambucano de 1958, arquirrival do Alvirrubro dos Aflitos, encabeçado pelo lendário goleiro Manga, com a linha atacante formada por Traçaia, Naninho, Gringo, Soca e Gel, e treinado pelo argentino Dante Bianchi. Aquele time do esporte marcou época entre os aficionados do esporte bretão. Temendo ferir suscetibilidades no clube onde acabara de ingressar, Alceu optou por não torcer por time algum e passou a manter distância em relação ao futebol. Se eu torcesse por um, trairia o outro. Até hoje eu não torço por ninguém. O basquete, porém, abria as portas e prometia novas experiências. Entre estas, a perspectiva do primeiro romance, ou da primeira desilusão. Além de jogar pelo Náutico, o que lhe proporcionava certa notoriedade nos meios colegiais e desportivos, o jovem passara a fazer parte da equipe de basquete do Colégio Nóbrega. Possuía habilidade no drible e era, em suas palavras, tão ligeiro que meu apelido era Veloz HP. Em referência a um popular óleo para engrenagens automobilísticas. Numa tarde em que a equipe juvenil feminina do Colégio São José fora treinar na quadra do Náutico, Alceu percebeu os olhares furtivos da bela armadora da equipe do educandário quase vizinho ao Nóbrega. Seu nome era Fátima. O rapaz já andava de olho nela havia tempo, mas a galega, a princípio, não parecia notar sua presença na saída do São José, por onde ele sempre passava na esperança de avistá-la. Não podia perder aquela oportunidade de aproximar-se. Num ímpeto, pediu ao treinador das meninas para atuar como assistente, no que foi prontamente atendido. Dedicou-se a orientar a pontaria das jovens atletas. Os olhos de Fátima o desnorteavam. Certo de estar ao alcance de sua mirada, anunciou em alto e bom som que arremessaria a bola de costas do meio da quadra e acertaria no alvo. Ele jura que foi na mosca. Virei de costas e atirei. Ela caiu certinho dentro do cesto, sem nem bater no aro. As meninas deliravam. De novo, de novo. O rapaz não ousou abusar da sorte. Vamos com calma. Não vou repetir só porque vocês querem. Disfarçou. Os aplausos se intensificaram e, com eles, os olhares. A façanha motivou o jovem atleta a avançar algumas jardas na arte da conquista. No treino seguinte, já se arriscava a aproximar-se e mesmo tocar a mão da moça, que displicentemente consentia o afago. Uma das amigas flagrou a cena e chamou a atenção das outras. "Tão namorando! Tão namorando!" Bradou para o ginásio inteiro ouvir. Fátima enrusbeceu. O atleta recolheu a mão. A zoeira foi tamanha que a humilhada Fátima até chorou.
Desiludido, Alceu arriscou divertida paródia para o hit juvenil de Roberto Carlos, Suzy, enquanto tomava o caminho de volta à Rua dos Palmares, trajeto que fazia a pé. O time que eu treinava tinha um broto encantador. A primeira vez que a vi, pensei logo em amor. Olhei muito pra menina, mas de nada adiantou. É um broto tão difícil, nem deu bola, nem ligou. Mesmo assim, continuei insistindo na jogada. Já entrei numa bandeja com uma pose extravagante. Comprei por 3.000 cruzeiros uma calça elegante e saí devagarinho, não dirijo, ando a pé. Me encontrar com o brotinho na porta do São José. Foi aí que a esperança começou em mim nascer, quando no estádio do Sesc vi o brotinho aparecer. Seu nome é Fátima. Foi o fora mais bonito que um dia eu já levei. Segue o jogo. Após a boa temporada no estadual da categoria, quando se sagrou campeão ao lado de novos amigos como Paulo Almeida, Silvio Bombinha Cavalcante, Hélio Picácio Menezes, Ricardo Jerônimo Pereira Rego e Gustavo Lima, Alceu tomava gosto pelo esporte. Treinados no Timbu por Antônio Serrano, lenda do basquetebol de Pernambuco, os rapazes foram convocados para a seleção pernambucana juvenil da modalidade. Chegaram a disputar uma partida amistosa contra os Harlem Globetrotters, o estrelado elenco de jogadores americanos que percorria ginásios do planeta e esbanjando o virtuosismo em partidas espetáculo, cuja turnê naquele ano passava pelo Recife. Era um jogo-exibição, mas os pernambucanos levaram a sério, tomaram uma chinelada. Sabia que perderíamos, mas não que os caras fariam coisas como esconder a bola debaixo da camisa. No fim, entrei na sacanagem e passei por debaixo da perna de um deles. O ator Jones Mello, colega desde os tempos do Nóbrega, recordou o aspirante a atleta. Alceu era um excelente jogador de basquete, tinha uma forma pessoal de jogar. Ele era meio corcunda, jogava assim meio encurvado. Tinha estilo, corria pela ponta, fazia arremessos incríveis. Garantiu. Na seleção, em que foi treinado pelo não menos histórico Antônio Maria Cardoso Júnior, Alceu faria suas primeiras viagens para além das divisas de Pernambuco. Disputou torneios em cidades como Fortaleza, Salvador, Belém, Rio Grande, São Paulo. Em Ponta Grossa, durante a disputa do Campeonato Nacional Juvenil de 1961, entre 15 e 29 de julho, o que seria uma simples distração para as horas de ócio na cidade paranaense, ajudaria a impulsionar a até então improvável trajetória artística do eventual atleta. Alceu e alguns colegas de time resolveram assistir a um programa de auditório na rádio local. Além de prestigiar os valores da música pontagrossense, os mais desembaraçados poderiam inscrever-se para cantar num programa transmitido ao vivo para todo o estado. Almeida, Bombinha e Picasso quase não acreditaram quando viram o veloz HP num rompante preencher a ficha de inscrição do programa. Teria direito a escolher uma música na qual seria acompanhado pelo conjunto da emissora. Decidiu interpretar não uma toada de Gonzaga, muito menos um calypso de Anca. Para o espanto dos amigos, Alceu subiu ao palco da radiodifusora de Ponta Grossa e cantou um samba sincopado pré-bossa nova do veterano cantor Miltinho. Mulher de 30. Era algo inusitado que um jogador da seleção pernambucana juvenil de basquete interpretasse aquele sambalanço já meio ultrapassado num programa de calouros naquela pequena cidade ao sul do país. E um samba que não tratava dos temas comuns à sua idade, mas uma ode às balzaquianas, concebida no nada solar, universo dor de cotovelo que permeava as criações anteriores à bossa nova no início da década de 1950. Na cronologia de outros tempos, presumia-se que alguém de 30 anos tivesse vivido e sofrido o suficiente para inspirar um samba nem tão tradicional quanto os que tio Rinaldo apreciava, nem tão moderno quanto os de Jobim, Baden, João Gilberto. Uma década depois do concurso de talentos mirins de São Bento, Alceu
tornava a se apresentar no auditório. Liberto do rigor do vovô Orestes, trafegou com desenvoltura pelas síncopes e contratempos do samba de Miltinho e nem se importou com o fato de a participação da seleção pernambucana ter sido cancelada por um atraso no voo da FAB que levara a equipe do Recife ao interior do Paraná. Haviam chegado com um campeonato já iniciado, o que levou à exclusão dos pernambucanos no certame. A excursão acabou por ter efeito inverso às intenções do pai em aproximar o caçula da disciplina espartana do ambiente esportivo. A satisfação em cantar no rádio e receber os calorosos aplausos da plateia era mais inebriante do que acertar a bola na cesta de costas antes da entrada do garrafão. A experiência em Ponta Grossa o incentivou a soltar a voz também nos bailes promovidos pelo Náutico aos finais de semana. Em maio de 1962, foi uma das atrações musicais da cerimônia de premiação em que ele e seus companheiros receberiam as medalhas pela conquista do campeonato estadual da categoria, das mãos do presidente do clube, Eládio Barros de Carvalho. Além de Alceu, a programação contava com um jovem e ainda pouco conhecido intérprete da rádio Mairinque Veiga, que viera especialmente do Rio para participar do evento. Seu nome era Roberto Carlos. Em relativamente avançado estado de embriaguez naquela noite, o atualmente abstêmio Alceu tem poucas recordações da ocasião em que dividiu o palco com o iniciante RC. Cantei uma música e depois ele fez o show. Resume. 2 presentes. Poucos dias antes de Alceu completar 16 anos, Dona Adelma decidiu fazer uma surpresa ao filho, sem que o Dr. Décio, ao menos oficialmente, tivesse conhecimento. Assim que o caçula chegou da escola, chamou-o num canto e comandou com a voz suave que a caracterizava. Vamos comigo no centro da cidade. Preciso fazer compras. O rapaz declinou ressabiado. Mamãe, chame Delminha, que é quem gosta de compras. Eu vou jogar bola. Nada disso. Você tem que ir comigo. É uma coisa que preciso fazer lá. Sem outro remédio, seguiu contrariado, braços dados com a progenitora. Alceu arregalou os olhos quando Dona Adelma puxou-o pela mão diante da Rei da Voz. A Rua da Imperatriz reúne ainda hoje diversas lojas de instrumentos musicais no coração do Recife. Adelma indicou o interior do estabelecimento. Escolha seu instrumento. Sem pensar 2 vezes, adentrou como um veloz HP. Apontou para o vendedor antes que a mãe mudasse de ideia. Eu quero aquele ali. Com receio de extrapolar a planilha financeira da família e temendo alguma reação contrariada de Décio, indicou um modesto cavaquinho. A mãe interveio. Meu filho, esse é muito pequeno. Você merece um violão de verdade. Incrédulo, Alceu saiu da loja com o violão nas costas, amparado por uma longa alça que fazia com que o instrumento quase resvalasse no chão. Estás parecendo o Juca Chaves. Divertiu-se Adelma. Seja você mesmo. Não imite ninguém. Aconselhou a mãe. O neto de Orestes agora se dedicava às músicas de Luiz Gonzaga, que tirava de ouvido, sem professor. Buscava as melhores notas para acompanhar repentes, toadas, aboios e martelos agalopados que existiam com ele desde o princípio de tudo. A característica modal dessas canções, com poucos acordes e um sentido rítmico peculiar, influenciadas pela sonoridade arabesca, parecia facilitar os progressos do rapaz. Vovô Orestes, quem foi que disse que seu neto não tem ritmo? Zombava para si cada vez que os esforços pareciam recompensar sua musicalidade espontânea e muito pessoal. Décio não ralhava, mas também não se entusiasmava. E, claro, não facilitava as coisas. O pendor pela boemia parecia se manifestar também no impulso do rapaz em frequentar as festas e os bailes de clubes como Náutico, Internacional e Português, todos os finais de semana. Quando pediam adiantamento da mesada, Décio negava com um sorriso. Ainda assim, quem o segurava em casa? Para provocar o pai, certa noite escreveu uma quadrinha a giz,
num pequeno quadro negro utilizado para os avisos no Lar dos Valenças, na Rua dos Palmares. Décio de Souza Valença, marido e pai exemplar, mas sofre com uma doença, alergia de gastar. Décio até que achava graça. Já Delminha gostava de ver o irmão sempre elegante. Economizou parte da mesada e comprou para ele uma camisa de tecido Banlon Bordeaux, para que usasse nos bailes do Náutico. Já no sábado seguinte, Alceu foi se esbaldar com a Banlon Bordeaux, cujas cores remetiam à própria bandeira do Timbu. Tomou umas talagadas e adentrou a pista disposto a exibir suas habilidades de dançarino. No auge da festa, percebeu que as garotas passaram a olhá-lo com um inexplicável desdém. Voltou para casa solitário. Eu andava a pé para passar o efeito da cana. Não queria chegar em casa bêbado. Notou que a igreja do Espinheiro recebia os primeiros fiéis para a missa de domingo. Quando ouviu o toque da Serafina, decidiu entrar no templo. Antes mesmo da homília, cochilou num banco da igreja. Ao despertar, reparou na calça branca manchada de tintura. Bordeaux. Compreendeu os olhares de desagrado das meninas do baile. A camisa mais cara do mundo que minha irmã tinha comprado para mim era falsa. Transpirava e ia manchando. A tinta saiu todinha. Algumas contrariedades precipitaram o fim da passagem de Alceu pelo basquete do Náutico. O jornal Última Hora publicou sob o título Rebelião no basquete do Clube Timbu. No início de 1964, Vários atletas não satisfeitos com os novos dirigentes nomeados para aquele departamento resolveram deixar a agremiação dos aflitos. Entre os revoltosos figuram os seguintes: Alceu Valença, Paulo Guimarães, Gustavo, Hélio Menezes, Fernando Freitas, Manuel Guzmão, José Lagreca e Antônio Manuel. Adiantou ainda a nossa fonte de informação que os jogadores fundarão um clube, o Cometa. a ameaça, no entanto, não se concretizou. Com as energias mais voltadas para o violão do que para a bola e um crescente interesse por literatura e poesia, o atleta estava com os dias contados. Quando eu vi que na seleção brasileira tinha um jogador de 1,86 m chamado Mosquito, eu, com meus 1,76 m, me sentia um micróbio. Abandonei o basquete. Agora queria ser intelectual. Nas matinês do Cinema São Luís, vivi e mergulhei na novela vague de Truffaut, Belmondo, Pascal Petit e Brigitte Bardot. Eu me achava tão feio e depois virei bonito. Parecia Belmondo, acossado e meio aflito, com seu nariz e seu charme e aquele cigarro no bico. Capítulo 3. O Belmondo do Cine São Luís. Por influência do lado sério da família, Alceu gradualmente trocava as espartanas práticas desportivas pelo apreço aos livros. Predominavam as crônicas de Rubem Braga e a poesia de Carlos Drummond de Andrade, apresentadas pelo tio Geraldo, e os poemas de Fernando Pessoa, introduzidos por tio Lívio. Na radiola deste, o jovem escutava o ator português João Villari receitar 78 RPM, a poesia pós-simbolista de Álvaro de Campos, um dos heterônimos mais desesperançados de Pessoa. O contato com o autor de Tabacaria representaria um depositário de angústia e inadequação existencial das quais ele jamais poderia se dissociar e contrastaria para sempre com o aspecto mais solar e festivo de sua personalidade.
A despeito do golpe que instalara os militares no poder em 31 de março de 1964, uma nova geração de escritores e pensadores se mostrava disposta a movimentar a estagnada cena literária da capital pernambucana. O suplemento de letras do Diário de Pernambuco, editado pelo crítico César Leal, propôs-se a abrir espaço a jovens como Jaci Bezerra, Alberto da Cunha Melo, Domingos Alexandre e José Luiz de Almeida Melo, grupo de poetas de Jaboatão dos Guararapes. Influenciados por Carlos Pena Filho e João Cabral de Melo Neto, compunham sonetos cuja lírica possuía notável componente político-libertário, típico do zeitgeist setentista. Estimulados pelo grupo de Jaboatão, novos poetas e escritores começavam a ocupar os suplementos dos jornais e revistas da cidade. Partiam para publicações independentes, tiravam a poesia dos gabinetes e a levavam para as ruas. A chamada Geração 65 mobilizou a cena literária do Recife, liderada por nomes como Raimundo Carreiro, Marcos Acioli, Maximiliano Campos, pai do ex-governador Eduardo Campos, Marco Polo Guimarães, futuro líder da banda Ave Sangria, Ângelo Monteiro, Gladstone Vieira, Esman Dias, Lucila Nogueira e Teresa Tenório. O jornalista André Rosenberg traça um panorama da cena cultural recifense naqueles dias. A área teatral era movimentada pelos espetáculos do Teatro de Amadores de Pernambuco, TAP, de Valdemar de Oliveira, e do Teatro Popular do Nordeste, o TPN, do romancista e teatrólogo Hermilo Borba Filho. Nas artes plásticas atuavam nomes como Abelardo da Hora, Wellington Virgulino, João Câmara, Montes Magno, Francisco Brenan, José Cláudio, Reinaldo Fonseca, Delano, Aloysio Braga e muitos outros. A Galeria de Arte do Recife, na Rua do Sol, às margens do rio Capibaribe, promovia concorridas mostras de arte. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.